iluminação, tá? Eu vou usar esse material aqui do professor Fernando, lá do ICMC, tá? Bom, primeiro, né, para a gente gerar imagens realísticas, a gente tem que usar projeção perspectiva, tá? Que é o que condiz com a nossa realidade. E a gente tem que usar efeitos de iluminação sobre as superfícies, tá? E esses efeitos de iluminação sobre as superfícies, a gente usa um modelo, né, de iluminação, tá? Que em inglês a gente chama de shading model, né, modelo de sombreamento, né? Então, a gente vai começar a discutir agora como são esses modelos de iluminação, tá? Não é não é algo simples, né? É um processo complexo, né? Você caracterizar como que a luz interage com todos os objetos, porque a gente tem que caracterizar qual é as propriedades dos materiais, dos objetos, tá? Se eles são mais opacos, se eles são brilhantes, se eles são transparentes, né? Então a gente tem que discutir tudo isso, tá? O que que a gente tem que fazer, né, no modelo de iluminação? A gente vai caracterizar algumas fontes de luz, tá? E aí as fontes de luz, elas vão ter uma posição, elas vão ter uma cor, elas vão ter uma direção, né, para onde que a luz está apontando, né? E, e aí a gente também tem que discutir as propriedades dos materiais, né? Para saber como que essas fontes de luz, como essa luz que está sendo emitida vai atingir os objetos, tá? O que é feito em computação gráfica são aproximações. E aí vocês vão ver também que no OpenGL são aproximações grosseiras, assim, né? Estão sendo uma simplificação, né, do que acontece na realidade, tá? Vamos falar sobre alguns tipos de fontes de luz, tá? A gente tem diferentes fontes de luz e para caracterizá-las a gente tem que dizer qual é a forma da fonte de luz e quais são as suas características, como posição, cor, direção de emissão, etc., né? E o que vocês vão ver como que a gente faz essa caracterização no OpenGL, né? De forma bem simplificada. Por exemplo, a cor a gente define usando RGB como a gente define cor dos objetos, tá? Então a fonte de luz vai ter lá uma intensidade de vermelho, de verde e de azul, tá? E a posição é uma posição no sistema de coordenadas do mundo, né? Que é onde a gente define os objetos, tá bom? A primeira fonte de luz que eu vou apresentar é a fonte de luz pontual, tá? É uma fonte de luz pequena, tá? Então, se é uma fonte de luz pequena, os objetos que estão próximos recebem mais luz, os objetos que estão mais distantes recebem menos luz. Então, aqui a gente já está vendo que existe uma atenuação da intensidade da luz, assim como acontece na realidade, tá? É uma fonte de luz pequena que emite luz em todas as direções. Então, não é uma fonte de luz direcional, não é como uma lanterna. É como uma vela, né? Então, ela emite luz em todas as direções. E essa fonte de luz, para caracterizá-la, a gente vai dizer qual a sua posição e qual a sua cor, tá? Depois, a gente tem uma fonte de luz que a gente chama de infinitamente distante, que é como se fosse o Sol. O Sol, ele tem uma direção, né? Então, sei lá, o Sol nasceu e ainda não está a pino, né? Ele está mais para lá, então ele tem uma direção, né? Mas se vocês forem pensar, ele tem uma direção, mas ele não tem essa atenuação. O Sol está infinitamente distante de tudo, então ele atinge tudo com a mesma intensidade, ele não tem essa atenuação, tá? Então essa é a fonte de luz infinitamente distante. A gente vai dar a cor e a direção, e ela não vai ter essa atenuação, né? E nem a gente não precisa dar a posição também, a gente só dá a direção, tá vindo de lá, tá? Bom, e aí eu já falei para vocês que acontece, no caso da fonte de luz pontual, acontece atenuação de acordo com a distância que a fonte de luz está dos objetos, tá? Então, a atenuação, eu vou ter um fator aqui de atenuação, tá? Que aqui está dizendo que é 1 sobre a distância ao quadrado, tá? Então, a intensidade cai com a distância, tá? Mas 1 sobre dl ao quadrado, a intensidade cai bruscamente com a distância, né? Então não é o ideal.
Aqui o ideal então seria a gente fazer ela cair de forma mais suave com a distância, tá? Então a atenuação é feita dessa forma, vocês vão ver lá no OPGL que a gente caracteriza dessa forma mesmo, tá? Eu tenho esses três parâmetros A0, A1 e A2, tá? E aí eu faço 1 sobre A0 mais A1 dl, dl é a distância, tá? A0 mais A1 dl mais A2 dl quadrado, tá? E aí a gente seta esses parâmetros A1, A0, A1 e A2, tá? Eu estou chamando de F, R de atenuação, né? Em função de dl, tá? E aí, a fonte infinitamente distante não tem essa atenuação. A fonte de luz local tem essa atenuação. Então, a minha função de atenuação, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1 se a fonte está no infinito, se ela é infinitamente distante, e ela vai ser essa função aqui se a fonte é local, tá? Então, a gente vai aplicar a atenuação de forma diferente. Vocês vão ver lá no PGL que é assim que a gente faz mesmo, tá? Mais uma fonte de luz que a gente pode ter é uma fonte de luz como se fosse uma lanterna, tá? Então vocês imaginam como que funciona uma lanterna. A gente tem onde está a lanterna e a gente tem que ter para onde ela está apontando, tá? E o efeito da fonte de luz é como se fosse esse cone aqui, tá? Mas aí a gente vai ter dois tipos de atenuação. A gente vai ter atenuação com a distância e a gente também vai atenuação com relação a esse ângulo aqui, né? Então eu tenho a fonte de luz, ela ilumina mais forte no centro aqui, né? Vocês imaginam como uma lanterna, né? Então ela ilumina mais forte aqui no centro desse cone e ela vai perdendo intensidade à medida que ela vai se afastando do centro, tá? Então quando a gente for definir uma fonte de luz do tipo lanterna, né, direcional, do tipo holofote, a gente vai ter que dar a posição para onde ela está apontando. Eu vou ter uma atenuação radial e uma atenuação angular, tá? Então, tudo isso a gente vai ter que definir, tá? A gente vai ter que definir o ângulo, a gente define a posição, a cor e a direção, tá? Da fonte de luz direcional, tá certo? E aqui está dizendo, né, como que a gente vai fazer para definir quanto da luz, né, que está atingindo um objeto, tá? Vai ser com relação a esse ângulo aqui, qual é o ângulo do objeto, né? A que ângulo o objeto está, a que distância o objeto está. Então, tudo isso vai definir a atenuação angular, tá vendo? A atenuação angular, então, é de acordo com o ângulo que o objeto está do centro da, da direção da minha fonte de luz, tá? Da direção do centro daquele cone, tá? Então tá lá, agora eu tenho uma nova função de atenuação angular. Então, 1 se a fonte de luz não é direcional, 0 se ela está fora daquele cone, e aí vai ser essa daqui caso contrário, né? Que é se o objeto está no cone, tá? Eu consigo simular outros tipos de fontes de luz, por exemplo, uma fonte de luz desse tipo aqui, daquelas lâmpadas, né, compridas, né? Então, se eu quiser fazer isso, uma fonte de luz desse tipo, é só eu colocar várias fontes de luz direcionais, tá? Eu coloco um vetor assim de fontes de luz todas direcionadas para a mesma direção. A gente simula o que seria esse tipo de fonte de luz, um grid de fontes direcionais, tá? E aí depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os efeitos de luz em superfícies, tá?